Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre as revoltas nativas ou revoltas regionais, né? E também sobre as revoltas separatistas. Então, nas revoltas nativas ou regionais, né? Elas são definidas basicamente porque elas não sofreram influências de nenhum movimento externo, nem muito menos visavam ideias separatistas ou republicanas, e eles também envolviam geralmente dois grupos rivais ou que defendiam interesses aí econômicos opostos, tá? Então, são várias revoltas. Aqui a gente pode citar uma que é a revolta de Beckerman, tá? Também a Guerra dos Mascates, tá? E Guerra dos Emboabas e também a revolta Filipe dos Santos. Então, vou falar aqui mais ou menos um pouco sobre algumas delas, né? Por exemplo, a de Beckerman, né? Lá do Maranhão, tá? Do estado do Maranhão lá, eles estavam insatisfeitos com o monopólio comercial, tá? A proibição também do uso da mão de obra indígena, também colocada pelos jesuítas. Eles estavam muito satisfeitos com a colônia, tá? Com a metrópole, né? Com a forma que lidava com aquela região, tá? Os líderes desse movimento foi a Emanuel e Tomás Beckerman, tá? Eles tomaram o poder lá em São Luís, promoveram algumas mudanças, mas essa revolta ela não prosperou, tá? E eles a revolta aí foi massacrada, né, pelos líderes, né, da capitania, né, o governador geral, né, e tal, e ah, uma e os líderes foram presos e executados, tá? Portugal colocou fim ao monopólio comercial, beleza? Também nós temos a Guerra dos Mascates, que foi de 1710 a 1711, né? Um ano aí de duração. Né? A Guerra dos Mascates foi uma guerra foi atrito, né? Entre Olinda e Recife, né? Onde havia uma crise econômica na região, tá? Na região do açúcar, que é realmente o Nordeste. Só que a cidade de Olinda era a capital, né? Mas com a invasão dos holandeses, os holandeses fizeram com que eles invadiram a cidade de Recife lá, eles fizeram a cidade de Recife prosperar, enquanto Olinda, mesmo sendo a capital, Olinda Olinda se manteve aí tendo alguns problemas financeiros e havia uma crise na cidade de Olinda, enquanto a cidade de Recife crescia muito. E um ponto também que nós temos que destacar aqui é que a cidade de Recife ela queria uma Câmara Municipal, ela queria ter autonomia e ela se separou da cidade de Olinda. E uma outra causa também é que as pessoas mais ricas viviam em Recife. Né? As pessoas começaram a emprestar dinheiro para as pessoas que moravam em Olinda e os grandes donos de engenho, os senhores de engenho, eles se revoltaram com a concessão aí de uma câmara, né, para a cidade de Recife e pela separação, e eles resolveram invadir Recife e destruir Recife, tá? Isso aí gerou uma revolta muito grande, né? Eles invadiram realmente Recife, mas essa crise toda terminou aí com a anistia dos senhores de engenho e de todos os envolvidos, e a mudança da capital saiu de Olinda e foi para Recife, que era uma cidade grande para daquela região, e a cidade mais rica, tá? Então, e também nós temos a Guerra dos Emboabas, né, que foi de 1707 a 1709, que foi a disputa aí por território lá na área das Minas, né, entre os exploradores de São Paulo e os exploradores também, os estrangeiros, né? Eles disputavam ali as minas, né, a exploração das minas de ouro, e essa foi a Guerra dos Emboabas, que só foi aí dado fim a essa guerra quando
o rei de Portugal resolveu dividir e criar aí a capitania das Minas, tá? A capitania de São Paulo, das Minas, e outras áreas de ouro foram descobertas lá na região de Mato Grosso, na região de Goiás também. Tá? Esses movimentos eles não visavam a separação da colônia, tá? E visavam sim atender aos anseios de uma elite local, tá? E abrindo caminho assim para os movimentos separatistas, beleza? Então, esse foram os movimentos aí, alguns deles, né, dos movimentos que aconteceram dentro do Brasil, mas que não tiveram viés separatista, tá? Então, os movimentos separatistas que está lá no 2, né, o ponto 2, aí as revoltas separatistas, tá, que começa aí na Conjuração Mineira, enfim, foram revoltas que questionavam não apenas problemas que diziam respeito a uma classe, tá, não, local ou a uma classe. Então, esses movimentos separatistas eles eram bem mais amplos, tá? Eles tiveram a influência da Revolução Francesa, a independência também dos Estados Unidos, tá? A Revolução Industrial e também a independência do Haiti, que também foram muito, muito importantes para esses movimentos, tá? O primeiro movimento é o que nós chamamos de Inconfidência Mineira, tá? Que foi onde os mineiros, fazendeiros, padres, burocratas, intelectuais, que enxergavam aí na situação do Brasil um atraso, né, dentro do contexto brasileiro, tá? E também prestavam conta aos altos impostos, também eles reclamavam dos altos impostos e tributos que eram cobrados pela metrópole, tá? Eles cobravam também a falta de liberdade, tá? E também dos cargos administrativos, que era somente por uma elite. Defendiam também a quebra do pacto colonial e a liberdade econômica. Os principais líderes desse movimento da Inconfidência Mineira, né, foi Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim José da Silva Xavier, que é o conhecido como Tiradentes, tá? A revolta planejava tomar o poder, né, no suposto dia da derrama, tá? E nesse dia seria declarado, tá, a independência e a capital seria São João del Rei, tá? Eles tinham feito aí um contato com os Estados Unidos, né, também com a Inglaterra, e eles receberam aí um certo apoio, tá? Sobre a economia também é bom a gente citar que pretendiam apoiar a industrialização, tá? E não se pronunciavam a favor, né, do fim da escravidão. Então, eles pretendiam ter a chamada liberdade, mas a liberdade, né, em parte. Isso é muito importante a gente citar também, tá? O tema deles era aquele mesmo tema, né, liberdade, igualdade e fraternidade, tá? O desfecho desse movimento, né, foi a notícia sobre as pretensões, né, dos revoltosos. Começou uma dura perseguição, né, após, né, a notícia sobre as pretensões dos revoltosos, começou aí uma dura perseguição aos líderes, tá? E a maioria deles, né, a maioria pretendendo aí a diminuição da pena, né, a quantidade de tempo, né, da pena, eles acabaram delatando o movimento, né, os líderes foram presos, tá? Alguns por 3 anos, né, outros foram perdoados, mas foram assim exilados, né, e dois deles morreram, né, Cláudio Manuel da Costa e o chamado Tiradentes, tá? Esse movimento ficou esquecido até o final dos anos do século XIX, mas foi resgatado aí pelo movimento republicano que buscava um mártir ou alguém que pudesse aí criar uma legitimidade para esse movimento republicano, tá? A Inconfidência Baiana também, tá? Que foi um movimento de caráter popular que contava com a participação de artesãos, comerciantes, burocratas, negros livres e escravos, tá? Intelectuais. Ela defendia a formação de uma república democrática, beleza? E a maioria dos líderes tinham ideias radicais, tá? Isso aí que, infelizmente, dentro do movimento separou a elite.
chegamos ao final de mais um capítulo, aí do nosso conteúdo. Eu espero poder ter ajudado vocês. Esses são os principais pontos desse modo, tá? Esses são os principais pontos desse capítulo. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu? Grande abraço, galera. Valeu!